Oh, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, versículo 15. Gênesis capítulo 21, versículo 15. Glória a Jesus. Está escrito assim, versículo 15: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Amém? Mais uma vez para você guardar. E consumido a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Meu amado e querido irmãos, o texto que nós lemos é um texto conhecido de toda a igreja, conhecido de todos nós. É um texto que a gente já viu muitos pregadores pregando, ensinando. E quando eu comecei a meditar neste texto, eu imaginei, e você até pode também ter imaginado, uma mulher com cestos, com pão, dentro de um dos seus ombros, com cesto, que ela carregava um odre de água no seu ombro. Ela carregava pão no cesto, em um dos seus ombros um odre de água. Você imagina esta mulher que tem um filho do lado, ao entrar no deserto. E o texto vai dizer para nós que essa mulher começa a andar errantemente no deserto. Esse deserto não é um deserto muito extenso. É um deserto de uma extensão relativa, internalizado com aquilo que eu chamo de suprimento. Glória a Jesus. Para a passagem deste deserto, que ela já está de posse dela. É um suprimento favorável para a entrada e saída. Mas eu não sei por que cargas da água essa mulher começa a andar errante no deserto. Gente, não é forçadamente a decisão de alguém querer andar de forma errada no deserto. Ela simplesmente, é duro dizer, mas ela opta andar no deserto dela, do jeito dela, do modo dela. Porque do jeito que ela quer andar, a Bíblia chama de errantemente. Errantemente. Existe um problema de forma muito absoluta. Quando ela decidiu andar do jeito que ela quer, ou do jeito que ela quis, ela apresenta como qualquer que anda de maneira errada.
Existe uma mentira de andar no deserto, andar de acordo com o suprimento que lhe foi entregue. O suprimento que foi entregue era suficiente para que ela sobrevivesse com seu filho. Mas ela decidiu andar e fazer do jeito dela, da maneira dela, como ela quis fazer. Só que o suprimento era suficiente para a jornada, a qual Abraão entregou em suas mãos. Mas, meu amado e querido irmãos, quando a gente quer andar do nosso jeito e fazer do nosso jeito, as coisas da nossa realidade não serão do mesmo jeito. Mas quando a gente entra em um determinado lugar, com posicionamento, da certeza de que aquilo será suprido, dobrado. Quando a gente anda do jeito que Deus quer, se coloca do jeito que Deus quer, se posiciona do jeito que Deus quer, as coisas vão acontecendo. E quando a gente imagina, as coisas já estão se avançando e tudo vai dando certo para a glória do nome do Senhor. Por quê? Vou repetir para você entender. Existe uma maneira certa de andar no deserto, quando nós andamos de acordo com o suprimento que nos foi entregue para andar. Cada vez que essa mulher andava de forma errada, a Bíblia, ela vai chamar de forma errônea. Porque é andar da maneira dela, é a forma que ela quer, é a maneira que ela decidiu. Ninguém tem nada a ver com isso, claro. O problema é meu, ok? Eu vou andar do meu jeito, tá certo? Eu quero andar no deserto como eu quiser. Amém, tudo bem. O jeito é teu, a maneira é sua. Só que a distância percorrida erroneamente me faz consumir a providência de forma desordeira. Glória a Jesus. Vou repetir. A distância percorrida de forma errada me faz consumir a providência de forma desordeira. O nível de maneira no deserto. Aleluia. Ou o nível de permanência no deserto está de acordo com aquilo que eu administro, que Deus colocou para mim ser suprido ou suprir no deserto. Então, a forma errada que você está andando está lhe fazendo consumir de forma desordeira aquilo que Deus colocou na tua mão, que era necessariamente o essencial para você andar no deserto e sair no deserto. Deus não coloca nada mais e nada menos. Deus coloca a medida certa para a gente sobreviver no deserto. E muitas das vezes, quando a gente começa a fazer do nosso jeito, as coisas não vão dando certo. O problema é que você decidiu andar de forma errada. Entrou no deserto de forma errada. E cada vez que você anda errada, você perde o líquido do corpo. Tem que beber um pouco mais de água. Cada vez que você anda errado no deserto, você tem que comer mais um pouco. E isso vai consumindo aquilo que está dentro do teu cesto. A providência de Deus na sua vida. E isso vai consumindo a água que é providencial, que está dentro do odre sobre o teu ombro. Aí você vai perceber que o nível de suprimento, o necessário, está diminuindo. Quem me entende, dá um glória. A culpa não é do inferno, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque o suprimento era o exato para uma entrada e saída
de uma forma muito tranquila. Ainda que ninguém ande tranquilo no deserto, mas o que Abraão deu para Agar era necessário para ela entrar e para ela sair do deserto. Glória! Deixa aqui repetir para você. O que Deus colocou na tua mão, no teu ministério, na tua casa, na tua família, é necessário para você ser bem sucedido na entrada e na saída. Oh, glória! Porque quando a gente faz conforme a vontade de Deus, amanhã nós daremos glória e nós iremos declarar grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aleluia. Até porque está em jogo a vida do filho. Mas sabe quando a gente quer andar daquele nosso jeito, quando a gente quer fazer do nosso jeito, fazer da nossa maneira, fazer da forma que eu quero, isso me faz consumir de forma errada o que está dentro do meu odre e dentro do meu cesto, que Deus colocou no cesto. Aquilo que Deus depositou no meu ombro, o nível está sendo diminuído. Aí o texto vai dizer e nos surpreender quando ele diz assim: consumida a água do odre, consumida a água do odre. Ninguém está preparado para falta. Ninguém está preparado para perder. A gente se prepara para ganhar. A gente se prepara para vencer. É complicado lidar com o que não temos mais. É complicado, e isso é tão complicado que a falta me impulsiona a uma atitude totalmente desequilibrada. Sabe na onde está a atitude desequilibrada de Agar? Em abandonar alguém que entrou com ela num deserto. Eita! Ela está abandonando agora alguém que ela entrou no deserto. E isto é muito ruim. Quando a gente começa uma jornada com alguém e a gente começa a andar errantemente e a gente larga alguém no deserto, solta a mão de alguém, como de forma a colocar a culpa naquela pessoa? Mas a culpa não estava no menino, estava nela mesmo, em andar errantemente no deserto. A falta me impulsiona a tomar uma atitude automaticamente desequilibrada. Abandonar alguém que entrou comigo no deserto. Sabe o que a Bíblia vai dizer? É que depois que a água foi consumida do odre, de forma muito errada, por causa do processo exaustivo de andar do jeito que ela quis, que eu quis andar, é simplesmente arrumar uma árvore e abandonar aquela pessoa que entrou comigo no deserto. Ou abandonar aquela pessoa que entrou com a gente no deserto. Aleluia. A falta me impulsiona a abandonar a pessoa. Aí eu reclamo que estou só. Reclama eu estou só porque isso é fruto de quem tem um desequilíbrio da minha vida, da minha parte, em abandonar quem entrou comigo. Abandonar quem entrou comigo, abandonar quem está comigo, abandonar quem faz parte desse cenário
de areia quente nos pés, o sol causticante. Abandonar por quê? É falta de administração. A falta me impulsiona a tomar esta atitude errada. Mais uma vez ela está errando. Agora quer ouvir outra verdade? A falta, quando isso no coração de Agar, a falta da visão para aquilo que ela tem. Só que ela ainda tem. Vou repetir. A falta me impede de enxergar aquilo que ainda não acabou. Aleluia. A falta me impede de enxergar aquilo que ainda não acabou. Foi consumida a água do odre e os pães dos cestos. Não tinha mais água. E o pão? A questão é quando eu não administro a falta, isso me torna cego para aquilo que ainda não acabou. Acabou a água, mas ainda tem pão no teu cesto. Ainda tem esperança. Minha irmã, não tem água, mas se você olhar para dentro do teu cesto, você vai ver que ainda tem pão para sobreviver com o teu filho, com a tua casa. Acabou o odre, acabou a água. Pelo fato de acabar a água, perdeu a visão. Não enxergou aquilo que ainda tinha dentro do cesto. Pelo fato dela perder a visão, ela abandona quem ela entrou no deserto. Ela deixa para trás alguém que entrou com ela de mão dada. Ela abandona. Ela perdeu a visão. Ela só olhou para o odre, não olhou para o cesto, não olhou para dentro do cesto que ainda tinha pão para ela e para o seu filho sobreviver. Ainda há esperança. Mas quando a gente perde isso, a gente fica desequilibrada. Aleluia. Eu sei. Eu entendo que a busca por aquilo que me faz não enxergar o que se tem, mas aprenda a enxergar o que tem, dependente daquilo que falta. É observar, se centralizar, focando em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Escute isso. Você está preocupado com o que não tem, mas ainda tem alguma coisa. Não tem odre, mas tem no cesto. Não tem água no odre, mas tem pão no cesto. Vivendo em tempo de crise, ainda tem pão dentro do cesto. Mas não tem água, tem pão. Não tem odre, tem cesto. Não vai morrer, tem pão para essa saída no deserto. Deserto não vai te parar. Deserto não vai te matar. Por quê? Porque tem cesto e tem pão dentro do teu cesto. Deixa eu abrir aqui um parênteses.
e fazer você enxergar direitinho, tem providência de Deus. Ainda não acabou. Por quê? Porque tem o cesto e tem pão. Se tem pão e tem um cesto, tem o essencial para essa saída do deserto. Deserto não vai te parar. Deserto não vai te prender. Essa árvore não vai te parar. Aleluia. Se o alimento foi o suficiente e necessário para a entrada e para a saída, acredite que quem determina a última palavra ainda é o Senhor. Quem determina e quem vai fazer ainda é o Pai. Ele determina e as coisas acontecem. Aleluia. Quando eu não administro a falta, eu me distancio daquilo que ainda não tem. O problema é que a gente está tão preocupado com a falta da água que a gente não está enxergando que tem pão. Não tem água, mas ainda tem pão. Não tem água, mas ainda tem pão. Vou repetir, não tem água, mas ainda tem pão. É uma palavra profética para alguém que está ouvindo agora. No teu cesto ainda tem pão. No teu cesto tem providência de Deus. Ainda tem o melhor de Deus para esta jornada. Ainda tem. Se é o suficiente para a entrada e para a saída, não se preocupa. O Pai cuida, o Pai cuida, o Pai cuida, o Pai cuida, o Pai cuida. O Pai está cuidando de você, está cuidando de alguém nesta manhã, está dizendo: eu que cuido de tudo por você. Aleluia. Alguém pode nos abandonar. Alguém pode soltar a nossa mão. Alguém pode dizer: não dá mais para caminhar contigo. Não dá mais. Não dá mais. Sempre tem alguém que pode nos dizer: não dá mais para estar contigo. Não dá mais. Só que eles esqueceram de uma coisa. Oh, glória. Eu me alegro com isso aqui. Pode até soltar a minha mão. Pode até tentar me parar. Mas aquele que pegou na minha mão. Mas aquele que pegou na tua mão. Aquele que foi para o Calvário está dizendo: a tua não solto. A tua não largo. Eu entrei no deserto contigo. E você vai sair do deserto junto comigo. Tem pão dentro do teu cesto. Ele não vai te abandonar nunca. A gente pode até ficar triste, porque a gente, por falta de administração de alguém, a gente também perde alguma coisa. Só que aquele que é fiel, ele nos prometeu uma coisa: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está dizendo: eu cuido de você. Você não é dependente de ninguém. Sou eu que cuido da tua casa. Sou eu que cuido da tua família. Sou eu que cuido do teu filho. Sou eu que cuido da tua filha. Sou eu que cuido do teu trabalho. Sou eu que cuido de você. E ainda tem pão dentro do teu cesto. Aleluia. Decante o fracel de ar. Lá o chodeia o fácia. Se tem pão, vai acontecer alguma coisa. Ainda tem pão pra gente. Ainda tem pão no cesto. Ah, pregador, não tem mais o que eu quero. Tudo bem. É complicado quando a gente vai procurar alguma coisa que na nossa cabeça não nos satisfaz. Não acha. E a gente automaticamente vira as costas para aquilo. Guarda isso no teu coração. Não pode ter água, mas ainda tem pão. Aí no teu cesto, ainda tem pão para você se alimentar.
até a saída deste deserto. Ah, pregador, mas está doendo. É o suprimento, é o essencial, vai dar certo. Eu vou morrer nesse... Não, vai não, morrer não. O suprimento foi o essencial para a entrada e saída do deserto. Ah, o sol está demais, consumi toda a água por conta da temperatura. Mas ainda tem pão, filho. Mas ainda tem pão, filha. O suprimento que o pai Abraão colocou na tua mão veio diretamente do céu. É o suprimento da entrada do deserto e da saída. Não te preocupa com nada. Não se preocupa. Se tem pão, você vai atravessar esse deserto e vai cantar o hino da vitória dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você vai sair desse deserto de posse de vitória e vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória, dizendo: só Ele pode, só Ele é. Foi Ele quem fez na minha vida. Alguém pode até não acreditar em você mais. Morreu. Está demorando. Não tem sol, não tem temperatura que vai te fazer parar. Nada vai parar o propósito de Deus na tua vida. Nada vai parar os planos que Deus criou para a tua vida. Nada. Receba esta palavra. Ainda tem pão, independente do que você diz, do que faltam, do que estão vendo. Se você chegar bem pertinho do teu cesto, você vai ver que ainda tem pão dentro do teu casamento, ainda tem pão dentro do teu negócio, ainda tem pão no teu ministério, ainda tem pão na tua casa. Não acabou a água, mas ainda tem pão, ainda tem pão, ainda tem pão. Tem pão para tua família, tem pão na tua boca para você louvar, tem pão no teu sermão, tem pão na tua convivência, tem pão no teu trabalho, tem pão, tem pão, tem pão, tem pão para sobreviver. Tem pão. Tem pão. A Bíblia diz que essa mulher abandona um menino debaixo de uma árvore. Pelo desequilíbrio que ela teve, ela abandona agora o propósito. Ela abandona o projeto por falta de água. 100 metros de distância. Porque ela dizia no seu coração: não quero ver a morte do menino. Não quero ver morrer o menino. A Bíblia diz que ela começa a chorar, mas o choro, um choro diferente, é um choro com gritos. A cultura antiga está dizendo para a gente que o choro alto suficiente para ser relacionado com grito. Então ela grita chorando, ou chorando gritando, por ter abandonado o menino debaixo de uma árvore. Mas o texto abaixo você vai perceber comigo que está escrito assim: mas depois mas Deus ouviu a voz do menino. Ela chorou gritando, chorando, pelo fato de ter abandonado e não ver a morte do menino. Mas Deus não ouviu ela. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Para a gente, quem gritou foi Agar. Era aí. Quem gritou? Agar. Quem chorou? Foi Agar.
Por que Deus ouviu a voz do menino? Deus ouviu a voz, mesmo você chorando, Deus ouviu. Deus não ouve gritos, porque grito, alguém diz que é a expressão máxima de uma alma perturbada, com a base na crise existencial que ela está vivendo. Então ela está gritando desesperadamente, mas é o tom de grito desesperador. Existe ali no meio uma voz de alguém que foi abandonado. Tem alguém chorando, gritando, chorando. No meio desse barulho desesperador tem uma voz. Aleluia. E o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Sabe o que a gente precisa entender? Que em meio a essa crise dependente você está enfrentando, não deixe de falar com Deus. Alguém ouviu a voz desse menino. H ouviu o menino. O que ele falou com Deus, não ouviu, mas Deus ouviu a voz do menino. H não ouviu o que ele falou com Deus, mas Deus ouviu a voz do menino. Aleluia. Que tipo de relacionamento ele passou a ter debaixo daquela árvore? Através de um diálogo com Deus, que a Bíblia diz, que a Bíblia faz questão de dizer, que ouviu a voz dele. Esse nível de intimidade na crise só acontece na crise. Sabe por que você está do jeito que está? Você está perdendo tempo. Aproveita e fala em secreto com Deus. Fecha a porta do teu quarto, ora em secreto com Deus, e Deus se revelará para você. Aleluia. Bota a boca no pó e fale com Deus. Tranca a porta do teu quarto, deita no chão e fala com Deus. Eu duvido, se você falar com Deus, que Deus não vai te ouvir. Aleluia. Deus ouviu a voz do menino, mas não vai falar com H. Deus ouviu a voz do menino, ele ouviu a voz do menino, mas vai falar com H. Sabe aquela história que o abandonado fala com Deus e Deus vai tratar com quem abandonou? É assim, querido. Deus ouve a nossa voz, clamando, chorando na intimidade, e Deus não fala com a gente. Deus fala com quem nos abandonou. Deus trata com quem nos deixou debaixo da árvore. Foi assim que Deus fez, ouviu a voz do menino e foi tratar com H. Vou repetir para você entender. Deus ouviu a voz de um abandonado só para tratar com quem abandonou. Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Aleluia. Tem homem que está abandonado, tem mulher que está abandonada. Deus está ouvindo a tua voz, mas está indo falar com quem te abandonou. Deus está ouvindo a tua voz, mas está caminhando para o lugar que alguém te abandonou. Se preocupa não, Deus está tratando com alguém que te deixou para trás. Deus está conversando com alguém que te abandonou debaixo dessa árvore. Entrou contigo no deserto, foi. Andava contigo, andava. Conversava contigo, conversava. Tomava, comia, era tudo. Passeava, andava dentro do carro, andava. Chegou ao ponto de abandonar, não foi? Só que quando abandonou, você foi para a intimidade, falou com Deus e Deus te ouviu. Só que Deus não está falando contigo. Deus está dizendo: agora eu vou tratar com quem te abandonou, filho. Eu vou tratar com quem te deixou para trás. Não se preocupa não, que quando Deus decidir de fazer algo em teu favor, Deus vai fazer a sua vontade, e a vontade de Deus prevalecerá. Deus está falando com quem abandonou, com H. Você fala com Deus, Deus te ouve, mas a consequência de Deus ouvir quem foi abandonado debaixo de uma árvore
é ela, Agar, e dizer: eu ouvi Agar. Agar, eu ouvi Agar, a voz do menino. Eu ouvi, Agar, o choro do menino. Se levanta. Eu amei isso aqui. Quando eu li isso, o que Deus falou para Agar, o que uma voz de um abandonado não é capaz de fazer. O que uma voz de um abandonado não pode criar. Uma voz de um abandonado. Aleluia. Levanta, porque eu ouvi a voz dele. A tua voz que ninguém ouviu. A voz que teu amigo não ouviu. A voz que o teu pastor não ouviu. A voz que as irmãs do círculo de oração não ouviu. A voz que o cantor não viu. A voz que a tua família não viu. Esta voz que ninguém viu, Deus viu. A voz Deus ouviu. E nesta manhã Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração. Eu ouvi os teus choros. Eu vi as tuas lágrimas. É a voz interna, a voz aqui dentro, que ninguém está escutando. Deus está dizendo: eu ouvi, e porque eu ouvi, eu estou indo lá. Glória. E quando eu vou lá, eu digo: levanta, a tua voz vai levantar alguém. Levanta-te, ergue-te, e vai levantar alguém que você abandonou. Levanta-te, ergue-te, e vai levantar alguém que você abandonou debaixo da árvore. Levanta e vai ouvir o menino. Aleluia. Aleluia. Deus vai dizer para Agar: levanta-te, ergue-te, ergue o menino. Deus vai lá em Agar e diz assim: levanta, e depois sai daí e vai erguer quem você abandonou. Não entendeu? Você foi abandonado, não foi? Fica tranquilo, porque Deus está indo lá e está dizendo para Agar: levanta, porque eu vou te levantar para levantar aquela pessoa. Eu não sei em que estado você está, mas Deus está dizendo: aquieta a tua alma. Estou indo lá, vou levantar Agar, e Agar vai levantar você. Tem alguém que acredita nesta palavra, que Deus está levantando alguém para levantar você, que ficou abandonado neste deserto. Você não vai ficar sozinho neste deserto, porque Deus ouviu o teu choro, ouviu a tua oração. Fica tranquilo, Deus vai levantar Agar para levantar alguém. Porque ninguém tem a capacidade de se levantar-se só. Mas outra pessoa, se não estiver erguida, quem está para baixo não levanta. Quem está para baixo só levanta quem está abaixo. Se levanta. Deus levanta Agar para levantar o menino. Acredite nisso. Ergue. Se levanta primeiro. Levanta, sai daí. E vai erguer o menino. Mas não é de qualquer maneira. Pegue na mão. Não é para levantar de qualquer jeito não, porque o abandonado não se levanta de qualquer jeito.
pegue na mão. Aí quando ela vai pegar ele pela mão, Deus abriu os olhos dela e ela viu. Deus abriu os olhos dela diante do poço. Sabe quando ela viu o poço? Quando ela restaurou o seu relacionamento que ela tinha abandonado. Sabe o que Deus está falando? Existe um poço que já está cavado para você. Existe um poço que já foi cavado para a tua família. Sabe aonde está o segredo? Levanta-te, ergue quem você abandonou pela mão, porque antigamente pegar pela mão está relacionado com aliança. Pega na mão, anda de mão dada, com a mão na mão quem você abandonou. Só depois eu vou abrir os teus olhos, aí você vai ver o que eu sempre estive pronto e preparado para você. Aleluia. O que está pronto para você não vai preparar, Deus já preparou. O que Deus tem para você não vai ser pronto, já está preparado. É só você começar a voltar o relacionamento e você vai ver o que Deus cavou para você. Quem está entendendo? Eu sei que tem alguém entendendo, porque essa palavra é para alguém, não é? Esta palavra está servindo para mim e para você. A Bíblia diz: enche o odre. Existe área da minha vida que vão ser cheias de novo. Deixa eu profetizar. Existe área da tua vida que vai ser cheio de novo. Depois que eu restaurar o relacionamento que eu quebrei. Depois que você voltar ao relacionamento que você quebrou, Deus tem coisa nova para a tua vida. Deus tem coisa nova para a tua casa. Sabe quando o teu odre se enche? Quando você está de mão dada. Deus está dizendo para alguém: restaura o teu relacionamento, que a consequência, e não faltará mais água no teu odre. A Bíblia diz: não só abriu os olhos e viu o poço, enche o cântaro de água. A Bíblia diz: depois que encheu, depois que ela encheu, beba, pega a água e dá para o menino. Ofereça para quem você abandonou. E quando ele bebeu daquela água, foi festa. Aquele menino que ia morrer virou um perfeito, virou perito no deserto. E a Bíblia vai dizer, e a Bíblia diz que ele virou um flecheiro. É alguém que consegue atingir o alvo que quer. O que o copo de água numa crise não é capaz de fazer com a pessoa. O que o copo de água não é capaz de fazer com a pessoa que estava em crise, com a pessoa que estava à beira da morte. Opa, levanta. Tem alguém que vai te dar água. Ei, rapaz. Ei, moça. Ei, mulher. Obreiro. Levanta. Porque tem alguém que vai voltar para te dar água. Alguém que te abandonou vai se levantar. Vai te levantar e vai te dar o melhor. Se prepara para um tempo novo que vai vir na tua vida. Se prepara para uma nova história que está a caminho no teu ministério, na tua vida, na tua casa, na tua família. Se prepara para um novo tempo. Se prepara para a providência de Deus. Se prepara, porque Deus vai criar uma situação. Não vai faltar água. Deus está providenciando um poço de água viva para você beber com quem te abandonou. Alguém precisa entender essas verdades. É tempo de poço na tua vida, filha. É tempo de poço na tua vida, filho. Quando você enxergar isso, mas isso será consequência de você restaurar o teu relacionamento com quem você abandonou. Aleluia. Quem você abandonou? Abandonou Jesus? Está na hora de você voltar o seu relacionamento para os teus olhos se abertos e ver o poço de água. Eu abandonei Jesus. Ei, chegou a hora de você voltar ao relacionamento.
Ei, eu não sei quem você abandonou, eu não sei quem você deixou para trás, mas está na hora de você voltar, restaurar quem você abandonou, para abrir os olhos e enxergar o sobrenatural de Deus. Tem alguém que precisa voltar ao relacionamento com Deus, para ver o poço, e você será outra pessoa. Deus está dizendo: levanta-te, ergue-te. Existe um momento muito especial para você. Deus cavou o poço para você, porque Ele sabia que ia acabar a água. Se prepare para ver o que Deus está pronto, e você não sabia. Se prepare. Se prepare para ver o melhor de Deus. Se prepare para ver a providência de Deus. Aqui eu concluo. Tem providência de Deus chegando na tua vida.